pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um encontro, nossa aula 5 da semana da implementação, tudo pensando na Cefaz do Rio de Janeiro. Então a gente estava até conversando aqui previamente, vai ser voltado para outras secretarias. Não, é voltado para a Secretaria do Estado do Rio, da Fazenda, evidentemente. Então, mas vale a pena fazer se eu for fazer Cefaz São Paulo, se eu for fazer Cefa Pará, se eu for fazer, cara, TCE Rio, não vai ter nenhum concurso desse nível por aí, cara. Então a gente vai ver economia, vai ver TI completona, vai ver a parte de direito constitucional, os nossos cadernos já estão estruturados, né? Já estão sendo estruturados lá pelo Nelsinho do Tec. Quem não conhece Nelsinho do Tec, é um fenômeno lá no Tec. Então, cara muito, muito bom. E a gente está trabalhando junto, beleza? Então, não vai ter jeito, a gente vai mandar muito bem. Ó, para começar aqui, legislação tributária do Estado do Rio. Vou dar aquela passada geral. Lá no curso a gente vai trabalhar o ICMS na Constituição Federal. A gente vai ter uma parte ali de base para iniciante. Então, quem nunca viu direito tributário, a gente vai fazer alguns encontros ali iniciais para essa pessoa pegar a base e não ficar voando ali na aula. Então, o negócio é realmente um acelerador do processo. E aí, começando essa história do ICMS. O ICMS, a gente pode ter a parte constitucional, então você baixa lá a Constituição Federal de 88, tem a parte do ICMS. Depois você tem a Lei Candir. O que é a Lei Candir? É uma lei em âmbito federal que indica e especializa ainda mais e regulamenta ainda mais o ICMS. Então você tem a Constituição já, você tem a Lei Candir e você tem a Lei do Estado do Rio de Janeiro, que é essa lei aqui, que é a lei que vai vir com certeza no certame. Então, e além disso, você tem um regulamento do ICMS. Olha quanta coisa para estudar sobre o ICMS. E além disso, você tem a jurisprudência sobre o ICMS. Então, tudo isso aí pode ser tema de discursiva. O que eu aposto na possível discursiva? Alguma coisa de jurisprudência de ICMS. E toda jurisprudência de ICMS importante, a gente vai ver aqui no curso, a gente vai ter um materialzinho que eu vou disponibilizar para vocês com as principais jurisprudências voltadas para o certame, voltada para a discursiva, beleza? Então, se cair qualquer coisa relacionada a ICMS, a discursiva, eu acho que quem estiver aqui no acelerador vai se dar bem, sacou? Belezinha, então vamos começar a trocar ideia aqui. Não sei nada de ICMS, posso assistir a aula? Pode, vale a pena ficar aqui. Eu vou tentar mastigar bem para a gente conseguir evoluir. Então vale a pena sim, beleza? Botei as questõezinhas lá no nosso grupo. Quem está participando do grupo, só pegar as questões lá. São 18 questões. Olha que interessante. O TEC ele faz questões inéditas. Deixa eu abrir aqui com vocês o TEC, só para vocês terem ciência do que eu estou falando. A gente tem aqui a legislação tributária. Legislação tributária dos estados do DF. Deixa eu botar inédita aqui. Primeiro. Então você vem inédita. Mas eu não tenho TEC. Quem tiver no acelerador, todo mundo vai ter o TEC avançado. Só tem as inéditas no TEC avançado. Todo mundo vai ter direito ao TEC avançado aqui no acelerador. Beleza? Então, eu venho aqui, legislação tributária do Rio, e vou botar tudo. Vão vir 543 questões. E aí, dentro dessas 543 questões, eu não preciso nem falar que é para ir e para voltar 1000 vezes nisso daqui. Beleza? Com a legislação aberta. Qual legislação é essa daqui que eu já passei para vocês? Legislaçãozinha aberta. Pode transformar isso aqui em Word, eu posso mandar o Word para vocês. E vocês colocam, vocês podem colocar no OneNote a legislação. Então bota essa legislaçãozinha aqui no OneNote. Essa aqui é a aula que a gente estava dando no outro dia ali de tecnologia da informação. Aí o que você vai fazer? Você pode criar um novo caderno com tranquilidade. Você vem aqui em novo. Cadê aqui? Nesse PC. Eu vou botar LTE RJ, Legislação Tributária do Rio. Beleza. Aí dentro de Legislação Tributária do Rio, eu vou colocar, por exemplo, ICMS. Beleza? Mas você poderia colocar IPVA. Pode falar, Gustavo. Essa legislação do acelerador, conversa com o grupo do fiscal? Não mandei não. Mandei só no acelerador lá. Mas eu posso mandar, sem problema nenhum. Eu acabei de mandar agora de manhã. Acabei de mandar aí. E aí a gente pode transformar em PAT, ITCD, IPVA e ICMS. Então, belezinha? Então, estamos aqui no OneNote.
um jeito... Aí as inéditas, né? Estamos falando das inéditas. Você tem inédita de ICMS, de IPVA, de ITD, que eu chamo de ITCD, ITD, ITCMD, ITCD, tudo que significa o mesmo imposto. E você tem o PAT aqui, o Processo Administrativo Tributário do Rio, com 100 questões. Ah, mas eu vou ter que fazer esse tanto de questão aqui? Não, você vai ter que fazer, refazer 1997 vezes. Então vai ter que fazer 1 bilhão de vezes, vai e volta que nem um doido. E aí a gente vai arrumar mais inédita, e inédita não vai ser o problema. Belezinha? Outra observação que eu vou fazer. Como vocês sabem, a gente está com a reforma tributária. Quem viu aí, viu a emenda constitucional 132, que foi a emenda da reforma tributária. E aí, o que você acha? Vai cair na prova, não vai cair na prova? Na minha opinião, vai cair. Na minha opinião, vai cair. E além disso, deveria cair na prova. Porque é uma coisa que vai impactar o Rio de Janeiro nos próximos anos. Então, acho que deveria cair. Mas vai vir a legislação do Rio em formato de reforma tributária? Na minha opinião, não teria nem como. Até porque a gente está com um projeto de lei complementar, né? Está rolando lá no Congresso, que vai regulamentar a reforma tributária. Então, muita coisa está sendo discutida. Não teria espaço de tempo para cobrar uma coisa tão específica aqui e abandonar, até porque a transição da reforma é até 2033. Então, a gente vai ter muito tempo para transacionar isso aí, para transformar a legislação do Rio. Então, o foco é na lei atual, a 2.657 de 1996. Foi essa lei que eu botei lá para vocês. A gente vai trabalhar a lei, vai trabalhar o regulamento, belezinha? E aí vamos esperar o edital. Então não vai cair a reforma tributária? Vai cair. Eles podem botar lá no finalzinho, como eles botaram no ISS Porto Alegre. Eles colocaram lá no final, emenda constitucional 132. Então você já sabe que é uma possibilidade, beleza? E a gente vai trabalhar a emenda constitucional 132 de maneira completa, através de questões, sempre aqui no acelerador. E aí você vai conseguir, como o próprio nome diz, acelerar o processo. Belezinha? Dito isso, eu já vou começar. Hoje é só degustaçãozinha, só para a gente entender como funciona o processo. Mas eu já vou começar no Rio aqui. Não sei nada de lei Candia, não sei nada de CMS. Vem comigo, vamos junto aqui, vamos trabalhando aos pouquinhos. E lá no acelerador a gente vai ter tudão, lei Candia, completa. Mas eu queria começar a trabalhar um pouquinho, beleza? Então vamos começar. Primeira questão. O imposto incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, desde que com a finalidade de comercialização. E aí, certo ou errado isso aí? O imposto que eu estou falando é ICMS. Eu importei alguma coisa do exterior. Eu sou pessoa... Errado. Eu sou pessoa física. Eu sou pessoa física, não sou contribuinte do imposto, ou seja, tua tia, ou você mesmo, ou teu filho, ou qualquer pessoa física, nós é nós, pô. E aí, importou, vai pagar. As coisinhas da Shopee, vai pagar ICMS. O que muitas das vezes acontece é que o próprio operador que está fazendo essa transição ali, terceirizada, ele já paga, já como substituto tributário, ele já paga o ICMS para você. Então isso acelera o processo, beleza? Isso já acelera o processo. Mas independente de ser pessoa física ou jurídica, tem que pagar o ICMS na importação, não tem desenrolo. E aí ele bota aqui, ainda que não seja contribuinte, desde com a finalidade de comercialização. Não, para consumo próprio. Comprou uma camisa na Shopee para usar a sua camisa. Não vou vender isso aí. Você é contribuinte do ICMS. Mas olha o que ele fala, ainda que não seja contribuinte habitual. Então você está dentro. Você está dentro. Não tem desenrolo. Vai pagar. Belezinha? O ICMS incide sobre a entrada no território do Estado de petróleo, inclusive lubrificante, combustível, líquido e gasoso, dele derivado, e de energia elétrica, quando destinada à comercialização ou industrialização, decorrente de operações interestaduais. Vamos resenhar disso aí. Já volto para lá. Então você tem um estado, aqui ó, Rio de Janeiro, e você tem Minas Gerais. Belezinha? Como que é a metodologia do ICMS? Se sai uma mercadoria daqui para cá, qual que é o fato gerador do ICMS?
Ah, não sei, vamos abrir aqui, ó. Fato gerador do ICMS. Primeira coisa da lei, ele institui o ICMS. Ó, fica instituído o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria. Então, você está com mercadoria, você está ali com possibilidade de pagar ICMS. Então, circulação de mercadoria, prestação de serviço, mas qual serviço? Não é qualquer serviço, porque o dono do imposto sobre serviço é o município. Então, são serviços específicos. Por exemplo, serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Aqui é a pegadinha clássica, colocar serviço de transporte intramunicipal, ou seja, dentro do município. Não vai cobrar ICMS disso daí. Serviço de transporte interestadual, ou seja, entre estados ou entre municípios. E comunicação. Então, tem vários serviços aqui, ó. Comunicação, transporte, tudo mais. Que tem como fato gerador operação relativa à circulação de mercadoria, prestação de serviços de transporte, blá, 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 e comunicação. Então, aqui está a instituição do imposto e as incidências. As incidências aqui, belezinha? E aqui no artigo 3º ele vem, ocorre o fato gerador. O fato gerador do imposto ocorre quando? Na saída de mercadoria. Então, saiu mercadoria, acabou. Fato gerador do ICMS. A qualquer título. Olha só, saída de mercadoria a qualquer título. Mas você não falou onerosa. Não falei nem onerosa. Mas só transitar, saiu mercadoria, é ICMS? É ICMS. Acabou. Do estabelecimento do contribuinte. Ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, aqui uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é, a gente está trabalhando com a lei do Estado do Rio de Janeiro. A lei do Estado do Rio de Janeiro, ela passa ali pela Assembleia Legislativa do Rio e ela precisa, evidentemente, também cumprir decisões judiciais, jurisprudenciais e tudo mais. A gente já tem uma decisão, já inclusive indicando que o não cumprimento recebe multa. E qual é essa decisão? A decisão é, se for saída de um estabelecimento para outro do mesmo titular, não vai ter ICMS. Acho até que eu botei aqui a decisão em algum lugar. Ah, tá aqui, ó. Eu botei aqui, ó. Deixa eu abrir. Um textinho. Ó, belezinha, ó. ICMS na transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Contextualizar. Ele vai explicar, inicialmente, faz necessário, que o tema já é batido. E isso aqui, evidentemente, pode sim ser uma questão discursiva e tem total capacidade. Já é um tema muito antigo, ó, e já tem decisão. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. E veio rodando esse tema, veio bolando até que no final de 2023 a Corte declarou a inconstitucionalidade de um dispositivo na Lei Candir que possibilitava a cobrança de ICMS na transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Ou seja, eu vou tirar do meu estabelecimento, que fica no local X, e vou levar para o Y. Isso não tem ICMS. É o mesmo contribuinte, só estou transitando ali entre estabelecimentos. E aí já foi, inclusive, declarado inconstitucional esse dispositivo na Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, tá? E aí o que o Rio faz? O Rio permanece com esse dispositivo. Ó, na saída de mercadoria, qualquer título do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Ou seja, o Rio de Janeiro não atualizou com base na jurisprudência ainda. A gente vai ficar atento para ver se eles vão atualizar até mesmo para o concurso, quem sabe. Isso acontece, tá? Vamos dar uma melhorada na lei aqui para cobrar no concurso. Cara, isso é possível. Então, mas ainda está aqui. Ué, mesmo sendo declarado inconstitucional, você pode cobrar? Ué, se tiver baseado na lei do Rio, infelizmente sim. Eu não acho que seria uma boa ideia cobrar isso numa prova objetiva. Mas pode cobrar. Na discursiva, cara, aí sim, na discursiva, beleza, isso aí. Na discursiva, eu acho que tem total capacidade de cobrar isso daí. Total. Até porque ele vai falar, ó, na lei do Rio tá assim, na lei Candir tá assim, a jurisprudência é essa, faça um texto indicando. Então, pode ser, beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, eu vou circular mercadoria, eu vou sair de Minas e vou para o Rio, beleza? Aqui, eu tenho um fato gerador interestadual, ou seja, de Minas para o Rio,
E além disso, se for para consumo, independente de ser contribuinte ou não, vai ser consumido no Rio de Janeiro, então a gente tem outro fato gerador, que é o diferencial de alíquota, que eu vou explicar isso de maneira mais detalhada, beleza? Então eu mandei para o Rio, tem interestadual entre Minas e Rio. Tudo isso eu vou explicar detalhadamente, tá? Saiu do Rio e foi para São Paulo, saiu desse estabelecimento, e esse estabelecimento vendeu para o estabelecimento em São Paulo, ICMS interestadual, e assim por diante. E São Paulo vendeu para o Espírito Santo, ICMS interestadual, e por aí, interestadual, interestadual, interestadual. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente estiver trabalhando aqui com a nossa questão, que é, volta aqui, que é petróleo, inclusive lubrificante, combustível líquido e gasoso, lembra do petróleo. O que ele está falando? O ICMS incide sobre a entrada no território do estado de petróleo quando destinado à comercialização ou à industrialização. Essa aqui é a regra geral. Isso aqui estaria certo, é a regra geral. Saiu mercadoria de um estado, beleza, e foi para o outro. Saiu mercadoria de um estado, foi para o outro. Isso é a regra geral, tem ICMS interestadual. Porém, com relação a petróleo, inclusive lubrificante, combustível, líquido gasoso, derivado, energia elétrica, esse caso em especial, a gente não vai ter esse ICMS interestadual quando for para comercialização ou industrialização. Então, a gente vai chamar de ICMS monofásico. Beleza? Por que monofásico? Porque a gente só vai cobrar uma vez. Qual vez? Na vez que for do consumo. Entendeu? Na vez que for do consumo, a gente vai cobrar. Por quê? Porque a gente considera o petróleo um bem nacional. O petróleo é um bem nacional, tá? E aí, imagina que a gente tivesse esse interestadual aqui. Então, um estado ficaria, digamos assim, beneficiado por esse imposto. Porque essa aí, por exemplo, tudo do Rio. O Rio ia ficar beneficiado. Imagina, mandando petróleo, 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 interestadual, 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 interestadual. Então, ficaria beneficiado. E o petróleo é considerado um bem nacional. Então, saiu do Rio, foi para São Paulo. Foi para São Paulo, beleza. Tem ICMS combustível? Depende. Foi para consumo? Se for para consumo, vai ter o ICMS monofásico aqui para São Paulo, beleza? Não foi para consumo. São Paulo mandou para o Espírito Santo. Tem interestadual? Não. Não. Mandou para Minas. Tem interestadual? Não. Mandou para não sei para onde. Tem estadual? Não. Não tem. É um monofásico. É só no momento que for consumir. Beleza? Que for consumir esse petróleo, esse combustível. Belezinha? Choros, lamúrias, lamentações? Quem nunca viu esse trem? A gente vai trabalhar aqui no acelerador a Lei Complementar 192, tá? A Lei Complementar 192 é só relacionada ali a essa parte específica de combustível. Eu vou abrir com vocês a parte constitucional, a gente vai junto ali comparar a parte constitucional com a Lei Complementar 192, vai deixar bem desenhadinho esse troço, tá? Como varia a alíquota? Alíquota interna, pô. Alíquota interna. É para consumo, ICMS monofásico. Belezinha? Então esse daí tá o quê? Certo ou errado? Tá errado. Tá errado. Por quê? Sim. E não é destinado à comercialização. Perfeito. Não é destinado à comercialização. Galera, com relação a petróleo e tal, se é ad valorem, o que é, como funciona, se é proporcional, se é na bomba, esse negócio, cara, eu vou explicar detalhadamente lá no acelerador. É facinho, quer dizer, não é facinho, mas eu tenho uma clara noção e aí eu consigo estruturar bem com vocês, beleza? Vamos embora então. O fato gerador do ICMS ocorre na saída de mercadoria a qualquer título do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. E aí, de acordo com a Lei Estadual 2657,
Galera, eu estou trabalhando especificamente com a lei do Rio, sacou? Então, de acordo com a lei do Rio, se sai de um estabelecimento para outro do mesmo titular, a mercadoria, tem ICMS. Olha que interessante. Mesmo com a multa do STF. Então, ó, no intuito de regular a obrigatoriedade da transferência de crédito ICMS nas operações acima detalhado, o CONFAS, né, celebrou o convênio 178 e tal, o qual determina alguns pontos de extrema relevância, conforme detalhe abaixo. Obrigatória apropriação de crédito, o ICMS deve ser lançado, tal, os valores e informações devem estar consignados. Ele dá uma série de necessidades aqui, mas não era isso que eu queria falar da multa. Então tem uma multinha aí para quem não cumprir isso daí. Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma multinha para quem não cumprir e o Rio não está cumprindo. O Rio não está cumprindo, tá por isso mesmo. Mas o que importa é a legislação para a gente, entendeu? Agora, se for aula de Lei Candir, é diferente. Se for aula de direito tributário, já é diferente o entendimento, sacou? Aqui a gente está especificamente na Lei do Rio. Então, nesse caso, na Lei do Rio, e é uma excelente questão discursiva isso aqui, tá certo. Tá certo. Então, se for para um contribuinte, para o mesmo titular, vai ter ICMS, circulou mercadoria. Belezinha? Vamos para a próxima. O fato gerador do ICMS ocorre na saída de estabelecimento industrializador, em retorno ao do encomendante. Isso é outra coisinha específica aqui no Rio. Ou para outro por ordem de mercadoria submetida a processo de industrialização, que não implique prestação de serviço compreendido na competência tributária municipal, blá, 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 desde que... Falei um monte de coisa que eu vou explicar detalhadamente cada parte dessa. Desde que a industrialização envolva a aplicação ou fornecimento de insumo. Tá. Vamos trabalhar cada parte dessa explanação aqui, dessa assertiva, e a gente vai construir conhecimento junto, sem problema nenhum. Então ele está falando que o fato gerador do ICMS ocorre na saída de estabelecimento industrializador. O que é um estabelecimento industrializador? Então, por exemplo, você tem tecido, você tem um monte de indumentária, e aí você envia para um industrializador e ele vai te devolver uma calça jeans. Você forneceu o teu tecido. Por que é tão diferenciado? Algumas marcas são tão diferenciadas por causa do tecido delas. Então ela tem o branding dela, é o tecido, e aí ela envia esse monte de indumentária para esse industrializador. Ela não tem uma indústria. Ela envia para uma outra pessoa jurídica. Vocês entenderam essa parte aqui, né? Eu tenho meu material e eu vou enviar para uma outra pessoa jurídica, para uma indústria, um industrializador. Ele vai transformar aquele meu material em uma calça jeans e vai me devolver. É isso que está acontecendo aqui. E aí eu vou vender minha calça jeans prontinha. E aí eu faço isso como? Por encomenda. Eu encomendo tal. Ó, eu quero essas 10 calças jeans aqui, beleza? Eu vou te enviar o tecido e tudo mais. Tá. E ele está falando que quando sai, eu enviei esse monte de tecido, esse monte de material para esse industrial aqui. E aí, quando tiver prontinha essa calça jeans, isso vai sair da indústria e vai retornar para a minha loja ou para o meu estabelecimento. Então, nesse retorno ao do encomendante, tem ICMS. Ué, mas espera aí. Eu mandei os meus tecidos e tudo mais, foi só para ele industrializar e está me devolvendo. Vai ter ICMS? Vai ter ICMS. Qual vai ser a base de cálculo do ICMS? Alguém consegue me ajudar com relação a isso? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Seria o quão foi agregado de valor. Então, até tudo que você utilizou ali para industrializar vai ser utilizado. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui a lei. Essa parte aqui, como é um pouquinho diferente da Lei Candir, eu acho que vale a pena ficar ligado nela. Ó, fato gerador, foi essa daqui, na saída de estabelecimento industrializador. Ou seja, eu mandei meus tecidos e está voltando uma calça jeans, tá? E aí, isso aqui é fato gerador. Eu quero saber a base de cálculo. Tudo na lei está assim, fato gerador, base de cálculo, momento. Base de cálculo, se eu não me engano, é o 4. Se eu não me engano, é o 4.
base de cálculo, artigo 4º. E aí ele falou tudo que era fato gerador, agora ele vai falar, porque assim, para quem não entende muito de direito tributário, como eu descubro o valor que eu tenho que pagar uma coisa? Eu descubro a base de cálculo, multiplico pela alíquota. E aí eu tenho o que eu tenho que pagar. Por exemplo, se a base de cálculo for 100 e a alíquota 20%, o imposto que você tem que pagar é R$20. Beleza? Tranquilo assim. E a base de cálculo é onde vai incidir essa alíquota. Sacou? Aí o povo fala assim, mas tem redução da base de cálculo. Então era 100 e alguém me deu um benefício de redução que não vai ser mais 100, vai ser 70. Aí vai ser 20% em cima de 70. Redução na base de cálculo, é um tipo de benefício. Belezinha? Então, voltando aqui. Base de cálculo. A base de cálculo reduziu 90%, se incidente, vai começar a explicar um monte de coisinha aqui. Beleza? Nos casos dos incisos tais, o valor da operação de que decorrer a saída de mercadoria. Não é essa que eu quero. Eu quero a do inciso 2, que é aquela do industrial, que é esse inciso 2 aqui também, por coincidência. Então, no caso do inciso 2, que é aquele cara que industrializou o negócio, o valor acrescido relativo à industrialização, abrangendo mão de obra, insumos aplicados e despesas cobradas do encomendante. Então, o quão foi acrescido ao produto essa industrialização? Eu te mandei, o tecido sozinho era R$10, junto com a indumentária que eu mandei, dava R$20 o que eu te mandei. O que você me devolveu vale R$60. Mais a mão de obra, R$10. Então, já estou com 40, 50. Insumo aplicado foi 5, 55. Mas eu te cobrei isso aqui, mais 5. Deu R$60 no todo desse up que eu dei, R$60. A base de cálculo vai ser em cima desses R$60 aqui do upzinho. Entendeu? Sacou? E aí, a dúvida é, e tem que tomar cuidado, na saída de estabelecimento industrializador em retorno ao do encomendante, ou para outro por ordem desse, de quem? Do encomendante. Então, eu sou o estabelecimento A, pedi para o industrializador fazer essa industrialização, mas não vai voltar para o A, vai voltar para o B. Não tem problema. Em retorno ao encomendante ou para outro por ordem desse. Tá bom, tudo bem, vai ter. É fato gerador do ICMS. De mercadoria submetida a processo de industrialização, já sabemos, que não implique prestação de serviço compreendido na competência tributária municipal. Ou seja, se for, a gente tem lá no município, eu já falei isso com vocês, o dono do imposto sobre serviço é o município. Então, a precedência sempre de algum serviço, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar na lista de serviços. Vou pegar da Lei Complementar 116. Eu tenho que entrar na lista de serviços que estão aqui. Tem um monte de serviço. Um monte de serviço. Se for algum serviço que está aqui, eu não vou cobrar ICMS. Porque senão eu vou estar cobrando ICMS e ISS. E quem tem a precedência para cobrar alguma coisa relacionada a serviço é o município, sacou? Então, falou de serviço, eu estou falando de município. Belezinha? Então, a dúvida é, eu mandei para esse industrial, ele melhorou meu produto, mandei um monte de tecido lá, jeans para ele, o industrial melhorou esse produto, e aí ele me devolveu. Belezinha? Eu não posso utilizar ICMS se tiver tido prestação de serviço lá da Lei Complementar 116. Isso aqui é uma observação que tem que ficar muito clara. O que o cara vai botar aqui, o examinador? O cara ou a mina? Que implique prestação de serviço. Já está errado, sacou? Belezinha? E aqui olha o que ele botou no final. Desde que a industrialização envolva aplicação ou fornecimento de insumo. E a lei do Rio é muito clara. Ela fala, a lei do Rio fala, ainda que a industrialização não envolva aplicação ou fornecimento de qualquer insumo. Por que acontece? Qual que é a mentalidade? E por que o legislador foi ligeiro? Ele pensou, cara, a galera vai querer não pagar ICMS porque eles vão mandar o produto para lá, para industrializar.
vai sofrer um processo de industrialização com o próprio tecido da calça jeans e os insumos que ele mandou, o zíper, não sei o quê. E aí realmente melhorou o produto, porque ele me mandou um monte de tecido, eu devolvi para ele calça jeans. Mas eu não devolvi nada a mais. Eu não devolvi insumos a mais. Eu devolvi tudo que ele me entregou e entreguei para ele uma calça jeans. Aí, como não teve mercadoria, ou seja, eu não coloquei um tecido a mais, alguém poderia falar, não teve mercadoria nenhuma que o industrial colocou, então não tem que ter ICMS. E a legislação do Rio é bem clara. Ainda que seja só a saída, sem aplicação ou fornecimento de qualquer insumo, vai ter ICMS. Cara, esse aqui é um inciso que eu julgo importante, porque é um pouquinho diferente da Lei Candir. Belezinha? Então, esse ainda que vai cair esse troço. Eu tenho um sentimento que isso aqui vai cair. Ainda que a industrialização não envolva a aplicação ou fornecimento de qualquer insumo. Belezinha. Choros, lamúrias, lamentações. Posso seguir aqui? O barco. Fala, Jones. Cuidado com esse celular aí, hein, ó, no ônibus, hein? Cuidado com esse celular no ônibus aí, hein? Tamo torcendo pela tua chegada bem no serviço aí, mano. Tamo junto. Tá indo pra onde aí, mano? Fala aí. Onde que é o trampo? Isso aqui, ó. Ainda que tá fechado. Depois tu fala aí. Depois, ó, no final da aula o Jones vai falar pra gente pra onde ele tá chegando. A gente vai fazer um bolão aqui. Ó, o fato gerador do imposto ocorre na falta de comprovação, blá 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 blá. A gente está falando de fato gerador ainda, beleza? É o 3, o artigo 3 da lei. Vamos bonitinho na lei e a gente vai fazer o passo a passo. O fato gerador do imposto ocorre na falta de comprovação da saída de mercadoria do território do Estado, quando a mesma transitar acompanhada de passe fiscal ou similar, ou quando foi encontrada a mercadoria em trânsito desacompanhada de passe fiscal de uso obrigatório. Eu vou explicar detalhadamente aqui o que significa isso e por que isso está certo. Isso está certo. Vamos lá. Vamos detalhadamente nesse negócio. O fato gerador do imposto ocorre na falta de comprovação da saída de mercadoria do território do Estado. Então, vamos lá. Eu estou com o meu caminhãozinho dirigindo ali, saindo do Rio Grande do Sul, ou saindo de São Paulo, e atravessando o Rio de Janeiro. Peguei a Dutra ali, beleza. Não vou parar no Rio, não vou mandar. Essa mercadoria não tem destino para o Rio. Não é porque ela está atravessando o estado do Rio de Janeiro que eu vou cobrar ICMS, sacou? Eu vou cobrar ICMS, aquele interestadual, se ela for permanecer no Rio de Janeiro. Porque seria muito ruim só atravessar um estado de caminhão, ter que pagar para todos os estados que eu atravessar com o meu caminhãozinho, ter que pagar ICMS. Seria muito bizarro. Então, a gente não cobra só pelo trânsito, beleza? Aí eu tô com o meu caminhãozinho ali, parei na Dutra, e aí chegou o fiscal, que futuramente vão ser vocês, e vocês vão perguntar lá, cara, cadê o documento? Aí a gente tem aqui também no fisco esse passe fiscal. A gente tem aqui, eu trabalho com esse passe fiscal. Então, eu vou perguntar pro caminhoneiro, para quem quer que seja, cadê o passe fiscal, que é um passe livre para você só transitar, entendeu? Então, eu não tenho esse passe. Ó. O fato gerador do imposto ocorre na falta de comprovação de saída de mercadoria do território do Estado. Eu não consegui comprovar que a mercadoria saiu, por exemplo. Vambora, Jones. Tamo junto, irmão. Valeu. Por exemplo, eu estou saindo do Rio. Atravessei o estado do Rio de Janeiro inteiro. Estou lá no final. E aí eu olho assim, eu sou fiscal. Lembra que você foi parado na Dutra aqui agora, na entrada do Rio. E agora você está saindo do Rio lá no Espírito Santo. E aí eu tô fazendo outra parada com você e eu falo assim, cadê a mercadoria? Ah não, a mercadoria sumiu. Sumiu nada. A mercadoria ficou no Rio. Então você não está conseguindo comprovar a saída da mercadoria do estado do Rio. Então lembra que para transitar no Rio não tem problema. Mas se a mercadoria ficou no Rio, vou cobrar ICMS. É exatamente isso que ele está falando aqui. Ó. O fato gerador do imposto ocorre na falta de comprovação da saída de mercadoria do território do estado, eu vou cobrar ICMS. Quando a mesma transitar, acompanhada de passe fiscal ou similar, ou quando for encontrada a mercadoria em trânsito desacompanhada de passe fiscal de uso obrigatório. Então, se tem uma mercadoria lá que está sem o passe, eu vou falar, cara, essa mercadoria está voando aqui. Então já cobra logo, porque tá a mercadoria voando aqui, beleza? Então, transitar não tem problema. Agora você precisa comprovar que ela vai sair, beleza?
Belezinha, belezinha? Passe fiscal é um documento. A gente tem um documento aqui chamado passe fiscal. Belezinha, belezinha? Tranquilinho? Ocorre o fato gerador do ICMS na saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte localizado em outra unidade da federação, destinada a consumidor final não contribuinte localizado nesse estado. Já vou explicar. E aí, a gente tem que botar isso como certo, e eu vou explicar por quê. O que está rolando aqui? Vocês lembram que eu estou trabalhando com 2 estados. A gente fica sempre dando exemplo de 2 estados, mas o ICMS pode ser dentro do estado, e é o mais comum. O ICMS saiu aqui, venda, saída de mercadoria, dentro de loja, acabou, ICMS. Não tem desenrolo. Belezinha? Então, tranquilinho aqui. Então, estou saindo do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Vai sair de um estabelecimento aqui e vai para cá. Mercadoria vai para cá. Beleza? Interestadual e vai ficar no Rio, tem interestadual. Belezinha? Tem ICMS interestadual. Sacou? Sem problema nenhum. Saiu do Rio. Ah, mas não vai ser para consumo. Tá bom, mas Rio comprou do Rio Grande do Sul, o estabelecimento aqui tem interestadual. Saiu do Rio e foi para São Paulo. Interestadual. 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 Belezinha? Agora, se for para consumo no Rio de Janeiro, aí tem interestadual? Tem interestadual, que é essa daqui, ó. Mas vai ter outro fato gerador. Outro fato gerador, que é o diferencial de alíquota. Então, se essa alíquota daqui for, supondo, de 12%, e essa interna do Rio, supondo, for de 20%, então a alíquota interestadual, nesse caso, é de 12%. E aqui do Rio, 20%, eu vou ter um diferencial de alíquota, ó, 8%. Eu vou explicar detalhadamente. A gente vai pegar o texto constitucional, vai explicar assim, mastigado, vai ter tarefa de reforço, a gente vai construir conhecimento. Não é um momento aqui agora. Eu só estou dando o exemplo do interestadual e do DIFAL, beleza? Aqui, ó. Qual é o diferencial de alíquota? 8%. De 12 para 20 tem 8%. E aí, a dúvida é, quem vai pagar esse diferencial de alíquota aqui? Se está saindo do Rio Grande do Sul e vai para o Rio de Janeiro, tem interestadual, independente de qualquer coisa. Mas se for para consumo no Rio, a pergunta que eu tenho que me fazer é, esse cara aqui do Rio, ou essa mina, é contribuinte do ICMS ou não? É contribuinte do ICMS ou não? Se não for contribuinte do ICMS, se esse estabelecimento, ou o que quer que seja, não for contribuinte do ICMS, quem vai arcar na saída com esse DIFAL já é, ó, com esse 8%, já é essa pessoa jurídica aqui do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eu já antecipo, entendeu? Essa possibilidade. Então, esse cara aqui, ó, do Rio Grande do Sul vai ser o contribuinte. Ele vai ser o contribuinte. E aí, quando eu quero saber, foi exatamente o que ele falou, ó, ocorre o fato gerador do ICMS na saída de mercadoria, já na saída lá, de estabelecimento de contribuinte localizado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, destinado a consumidor final no Rio de Janeiro, e esse consumidor final, a pergunta que você tem que se fazer é, esse cara é contribuinte ou não? Ou essa mina é contribuinte ou não? Se não é contribuinte, como é que eu vou cobrar o DIFAL dessa pessoa daqui? Se ele não é contribuinte. Como que o Rio vai atrás dessa pessoa cobrar ICMS? Fazer escrituração fiscal? Não dá. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que antecipar para já para a saída daqui cobrar esse DIFAL de 8%. Entendeu? Belezinha. Ah, não entendi muito bem o DIFAL, não entendi muito bem essa regra de interestadual. A gente vai passo a passo lá no acelerador, passo a passo, cara. Belezinha? Tarefa de reforço, tudo mais. Não ocorre fato gerador do ICMS na prestação de serviço por contribuinte localizado em outra unidade da federação para consumidor final não contribuinte localizado nesse estado. E aí, certo ou errado? E por que está errado? Vamos de novo. Qual é o erro? Quem tiver dúvida, já entra aqui, ó. Tem a respostazinha aqui, o TEC limitado, perfeito. Muito top, muito. Ferramenta hoje maravilhosa de estudo. Só deixa eu ver um negócio aqui. Daqui a pouco eu vejo. Não ocorre sim o fato gerador do ICMS na prestação de serviço por contribuinte localizado em outra unidade da federação. Então, o mesmo caso
contribuinte no Rio Grande do Sul, por exemplo, ocorre fato gerador na prestação de serviço por contribuinte localizado em outra unidade da federação para consumidor final não contribuinte localizado nesse estado. É o mesmo caso, só que um foi para mercadoria e agora para serviço. Então ocorre esse mesmo fato gerador aqui, tanto se for para mercadoria, que é um dos fatos geradores do ICMS, ou para serviço, que é outro, valeu, Maia, que é outro fato gerador do ICMS. Então, nesse caso, também ocorre o fato gerador. Nos dois casos, prestação de serviço ou circulação de mercadoria. É o famoso DIFAL, diferencial de alíquota. Esse aqui é o famoso diferencial de alíquota. Por quê? Quando que você vai pensar em diferencial de alíquota? Quando eu estou saindo de um estado para outro, sair de um estado para outro. A primeira coisa que tem que acender um alerta. Saiu de um estado para outro. Ou mercadoria ou serviço. E aqui vai ser para consumidor final. Aí quando você fala consumidor final, você pensa sempre em pessoa física, mas pode ser pessoa jurídica. Pode ser consumidor final, pessoa jurídica. Inclusive pode ser contribuinte do ICMS. E a dúvida que você tem que ter primeira coisa, é interestadual? Acende o alerta. Interestadual? Interestadual. Sim. Sim. Não. Se for não, não tem diferencial de alíquota. Se for sim, é interestadual, é entre dois estados. Tá indo para o Rio, São Paulo para o Rio, Rio Grande do Sul para o Rio. Então foi o primeiro sim. Beleza? A segunda pergunta é para consumo final, ou seja, não é para comercializar, para revender, para outro lugar, é para consumo final? E a pergunta e a resposta é não ou sim. Se for esse segundo sim aqui, tem DIFAL. Sacou? Nesse segundo sim, tem DIFAL. Tem DIFAL. Beleza? Então a primeira pergunta é interestadual? Sim. É para consumo final? Sim. Cara, tem DIFAL. E a dúvida tem DIFAL. É contribuinte? O cara no Rio é contribuinte? Sim ou não? Se for sim aqui, ou não. Quem é que paga o DIFAL? Ele paga. O cara do Rio que é contribuinte, ele paga. Não. Quem paga? O Rio Grande do Sul. Contribuinte do Rio Grande do Sul. Olha, a historinha é essa, cara. A historinha é essa. Sacou a historinha? Beleza. Outra. Vamos embora para mais uma aí, para a gente acelerar o processo. A incidência do ICMS na saída de mercadoria a qualquer título do estabelecimento contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, já vimos que no Rio não tem problema cobrar isso daí, mesmo o STF já cobrando multa. Não se aplica caso o estabelecimento extrator, produtor ou gerador, inclusive de energia, se localize em área contígua àquela onde ocorre a industrialização, a utilização ou consumo da mercadoria. Tá, isso daí está errado e eu vou explicar por quê. Vocês estão percebendo que a legislação do Rio... Nunca vi os professores de top do mercado explicar. Pô, valeu, irmão, valeu. Tamo junto, Bigo. Tamo junto mesmo, irmão. Valeu, irmão. Ó, vamos explicar isso aqui detalhadamente. Vamos explicar isso aqui detalhadamente. Vocês estão percebendo que a legislação do Rio, ela é muito casca grossa, ou seja, ela é mão de ferro. Ela é chata, no sentido de ser bem rigorosa com os contribuintes. Então a gente já viu a questão do ainda que para o mesmo titular, a gente já viu a questão do industrializador, ainda que não tenha tido nenhum insumo, que já é diferente isso, e aqui ela fala, tudo da legislação é isso aqui. Vai cobrar, cara, tá em dúvida, cobra. Então, ó, a incidência do ICMS na saída de mercadoria a qualquer título do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, não se aplica, irmão, para você não aplicar alguma coisa aqui na legislação do Rio é difícil, tá? Você tem que saber muito bem o que você não vai cobrar, porque na dúvida você cobra tudo, sacou? Então, se aplica sim, caso o estabelecimento extrator, olha o extrator, eu estou falando da base ali da agricultura, produtor, eu estou falando de produtor rural, eu estou falando de gente lá na base, produtor rural, extrator,
gerador vai ter ICMS na saída, inclusive de energia, mesmo localizada em área contígua, ou seja, área anexa àquela onde ocorre a industrialização, ou seja, está numa área anexa, contígua da industrialização, a utilização ou consumo da mercadoria. Então, vai cobrar sim. Vamos ler na lei. Artigo 3º, parágrafo 1º aqui. Aplique-se o disposto no inciso 1, ainda que o estabelecimento extrator, produtor, gerador, inclusive energia, se localize em área contígua, aquele onde ocorra a industrialização, a utilização ou consumo da mercadoria. Olha esse inclusive aqui. Esse inclusive, para cair, para o examinador, ele olha isso aqui, ele fala. Eu vou botar um exceto. Exceto aqui. Exceto quando as atividades sejam integradas. Não, inclusive. Inclusive. Exemplo. Eu tenho aqui um produtor. Então o cara... vou botar aqui, um produtor. Pronto. Finge que isso aqui é um monte de plantação, tá? Ele é produtor. E aqui ele está, inclusive, com uma área contígua a uma indústria. Olha só. Está com uma área contígua. Ele vai sair daqui. Vou fazer um caminhãozinho. Ele vai sair daqui e vai para a indústria dentro de uma área contígua. E aí, o que os produtores rurais tentam fazer? Não, é a área contígua aqui, eu não vou pagar ICMS, só estou indo daqui para cá, só estou indo... E é uma produção integrada. Olha o que os produtores rurais falam. Eu estou integrado com essa indústria aqui, ó. Essa indústria e eu somos irmãos. Irmãos. Então, beleza. Eu não tenho que pagar ICMS, é área contígua. E esse industrial aqui é meu irmão. Aí saindo um monte de saco aqui, ó. Um monte de saco da produção levando para a indústria, um monte de saco. E eu tô aqui, ó. Eu aqui, ó. Vou parar aqui, ó. Vou pedir para esse tiozinho parar. Na área contígua aqui, ó. Tá vendo? Aí esse tiozinho aqui vai falar, ó, não, é área contígua, inclusive nossa produção é integrada. Não quero saber. Não quero saber. Você está circulando com mercadoria. Vai pagar ICMS. Saída de mercadoria é ICMS. Não tem desenrolo. Tá vendo? Então, aplica-se o disposto no inciso 1 qual? Saída de mercadoria, sem desenrolo. Não tem. A legislação do Rio é rigorosíssima. Não tem desenrolo. Aplica-se o disposto no inciso 1, ainda que o estabelecimento extrator, inclusive de energia, se localize em área contígua. Porque tudo isso é... Eu tentando dar um jeitinho ali, mas era contigo, não tem problema, cobra. Aquele onde ocorre a industrialização, utilização ou consumo da mercadoria. Inclusive quando as atividades sejam integradas. Ou seja, mas o produtor e o industrial estão integradinhos. Não tem problema. Vou cobrazinho também, não tem problema. Sacou? Inclusive, ele vai botar exceto. Integrado, taca ICMS neles, pô. Belezinha. Qual outra aí? É vedada a entrega de mercadoria ou bem importado do exterior antes do ato do despacho aduaneiro, considerando indício de sonegação do ICMS, cabendo a devida penalidade. Errado. Por quê? Realmente, quando eu estou importando alguma coisa, quando você importa alguma coisa do exterior, não, importa alguma coisa aqui de dentro, do exterior, lógico. E aí você passa pela Receita Federal ali. No aeroporto tem a Receita Federal e tudo mais. Ali é a aduana, beleza? Que a gente vê lá naqueles programas lá que eu gosto. E aí tem até amigo lá que tá nos aeroportos lá, beleza. E aí você tem o despacho aduaneiro ali. Se sair antes do despacho aduaneiro, não tem problema. Não tem problema sair antes do despacho ali da Receita Federal. Desde que antes dessa parte da Receita, se tiver que sair, por exemplo, no pátio ou então em outro local, cobre o ICMS. Não tem problema, mas cobre o ICMS. O que ele está falando aqui que é vedada a entrega de mercadoria ou bem importado do exterior antes do despacho aduaneiro. Cara, qual o problema? Não é vedado, não. Agora, o que eu tenho que ficar preocupado vai sair antes, porque assim, na Receita, no despacho aduaneiro, a gente já vai conseguir cobrar lá o ICMS. Então, por isso que a gente coloca o fato gerador no desembaraço aduaneiro. Então, se você for pegar o artigo 3º lá, tem lá um dos fatos geradores, é a importação, e você tem o desembaraço aduaneiro ali. E se sair a mercadoria antes do desembaraço? Você cobra antes. Cobra antes, não vai vedar. Ocorrendo a entrega da mercadoria ou bem importado do exterior
antes do despacho aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador, devendo ser exigida a apresentação do comprovante do pagamento do imposto pelo responsável pela liberação. Por quê? Porque quando você importa, o fato gerador é no desembaraço aduaneiro. Então, se você vai sair com a mercadoria antes do desembaraço, esse fato gerador vai ser antecipado para antes do desembaraço e vai ter que ser cobrado o ICMS, por quem quer que seja. A aeromoça vai te cobrar o ICMS. O senhor pagou o ICMS. Beleza. Os valores referentes a suprimento... Ah, tá. Esse aqui é outro artigo que é muito, muito importante da legislação do Rio. É esse artigo aqui, ó. Antes da gente fazer a questão, eu quero entrar nesse artigo aqui, ó, que é muito relevante. Principalmente para quem for fiscalizar. Então, se você for abrir a lei aí, no artigo 3A, que é super relevante. Eu já falei que ele é relevante ou ainda não? Ah, tá. Considerando-se como saída de mercadoria ou prestação de serviço sem emissão de documento fiscal, os valores referentes a... Olha o que ele está falando aqui. Eu vou considerar que saiu mercadoria independente do que aconteça. Independente. Ah, o cara, o dono da loja, ou quem quer que seja, o dono do depósito, sei lá quem é. Ele está falando, não saiu mercadoria daqui. Mas se acontecer uma dessas coisas, eu já vou autuar. Ou seja, a legislação do Rio já está autorizando autuar em qualquer desses casos. Por exemplo, suprimentos de caixa que não foram devidamente esclarecidos e comprovados. Esse é o primeiro, que realmente é perigoso. Por quê? Suprimentos de caixa que não foram devidamente esclarecidos ou comprovados. Olha o que pode estar acontecendo aqui nesse primeiro. Eu tenho uma conta de caixa e aí foi depositado nessa conta de caixa da empresa R$100 mil. R$100 mil. Aí eu sou auditor fiscal, eu pergunto, esse suprimento de caixa, esse aumento do caixa, esse depósito aqui no caixa de R$100 mil, veio de onde? E aí o dono da empresa, ou o contador, começa a gaguejar. Não, veio, veja bem, veio dali, ou veio daqui, da colar, não sei o quê. Já autua. Porque o que eu, fiscal, vou pensar? Pô, entrou R$100 mil aqui no caixa. Você não está sabendo de onde é. Isso aqui, com certeza, foi o pagamento dos seus clientes, que você não está querendo escriturar para não pagar ICMS. Então, de onde veio esse 100 mil? Ah, não, peguei empréstimo. Cadê o comprovante, o contrato do empréstimo? Ah, não sei. Autua, sem desenrolo. Beleza? Outra coisa, existência de saldo credor na conta caixa. Isso aqui está mais ligado à contabilidade, saldo credor, porque geralmente o ativo ele tem saldo devedor, entendeu? Então o ativo aumenta a conta débito e diminui a conta crédito. Ter saldo credor na conta caixa, eu brinco que é analogamente a você ter um mercadinho e você só aceita dinheiro vivo no mercadinho. Exatamente, é um dinheiro negativo. Você chega no final do dia para o atendente ali e você fala assim, amigo ou amiga, tem quanto no caixa aí? E você só aceita dinheiro físico. Aí ele fala para você assim, chefe, tem menos R$100. Aí tu, como assim? Tem menos R$100? Eu só aceito dinheiro, menos R$100? Então teve um problema na contabilidade do caixa. Isso que é saldo credor na conta caixa. E fazendo essa analogia para uma empresa, quando o fiscal chega lá e olha já na contabilidade da empresa, saldo credor na conta caixa, ele está com dinheiro negativo. Ou seja, ele não está colocando dinheiro que está entrando na contabilidade. Por quê? Porque ele está fazendo um caixa 2. Para quê? Justamente para não ter esse suprimento de caixa. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é o suprimento de caixa. Pô, teve aumento de caixa? Não. Não teve aumento de caixa por quê? Porque ele está escondendo dinheiro, de tal forma que está tendo até dinheiro negativo no caixa, que é esse segundo aqui. No máximo, não terá dinheiro. No máximo está zero. No máximo está zero. Negativo não tem como. E aí, olha o 3. Pagamentos efetuados e não escriturados. Qual que é o problema disso? Então, eu tenho na conta caixa aqui R$100 na conta caixa. Beleza? Aí eu tenho um monte de pagamento para fazer. Ó, R$20, R$30, sacou? R$50. Olha que interessante. E aí, o que eu vou fazer? Eu estou com 100 na conta caixa. Só que no caixa 2 eu estou com 50. Belezinha? E eu sou o fiscal. Eu estou olhando essa contabilidade doida aqui. Ó. Eu estou com 100 na conta caixa e 50 no caixa 2. Mas eu não estou vendo isso aqui. Eu sou o fiscal. Isso aqui está escondido de mim.
Ó, isso aqui está escondido em algum lugar, tá? Em alguma conta, em algum outro lugar. Esse 50 aqui. Ixi, ô Sueli, o negócio apagou porque eu fiquei pregando esse negócio preto aqui. Apaga? Ixi, oxi. Então eu vou botar 50. Ó, mas tá escondido aqui, ó. Beleza? Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pagando menos 20, menos 30, menos 50. E aí eu já paguei quanto aqui? R$100 já. R$100 aqui já. Só que eu tenho um pagamento para fazer aqui de R$10. Só que eu já paguei. Já usei meus 100 aqui, ó, tá vendo? Já usei meus 100 daqui. E esses R$10 eu vou pagar com dinheiro que vai sair da onde? Qual o dinheiro que eu vou pegar para pagar esses R$10? Porque os 100 eu já usei aqui. Esses R$10 eu vou usar quem? O meu caixa 2 aqui escondido, certo? Concorda comigo? Então, o que eu faço? Eu contador mau caráter, o que eu faço? Esse pagamento eu vou pagar para a pessoa e não vou escriturar. Eu vou esconder esse pagamento que eu fiz. Eu vou esconder pagamento efetuado. Eu vou esconder da minha contabilidade. Só que eu sou fiscal. Ó, se paga conta sem comprovar, deve ter receita sem comprovar. Exatamente. Então, você pagou conta aqui e eu descobri que você pagou essa conta. Fazendo uma auditoria na empresa, uma troca de e-mail, um contrato. Você pagou uma conta. E aí eu não consigo bater com essa. Você não escriturou. Eu pergunto, por que você não escriturou essa conta? Porque você pagou com esse dinheiro de caixa 2. Por que você tem dinheiro de caixa 2? Porque você está querendo esconder receita. Por que você está querendo esconder receita? Porque você vendeu estoque e não está querendo pagar ICMS. Essa é a historinha maravilhosa tudo gira em torno do teu estoque. De sair estoque, você receber dinheiro por isso e você não pagar ICMS. Tudo isso é para você achar esse problema do estoque, entendeu? Outra coisa, constatação de ativos ocultos. Por exemplo, um caixa 2 aqui é um ativo oculto, já vamos autuar, auto de infração. Outro exemplo, diferença de estoque de mercadorias. Quando a quantidade apurada pela fiscalização com base em livros e documentos fiscais do contribuinte, então eu peguei o livro dele, eu sou auditor fiscal. Eu tô lá, me dá teus livros aí, por favor. Aí beleza. Eu peguei o livro dele e no livro fiscal está dizendo que tem dá para desenhar aqui. Está dizendo que tem 100 de estoque. No livro fiscal dele, está dizendo que está com 100 de estoque. Beleza. Só que tem um outro livrinho muito escondido, que é o de inventário. Ou pior, eu vou lá fazer um auto de constatação, que é o quê? Botar a mão na massa. Você vai botar teu coturno lá, vai pegar tua credencial, tua carteira e vai entrar no depósito. Para quê? Para contar física. Ah, você falou que tem 100 camisas aí? Deixa eu ver quantas camisas tem. No teu livro, esse livro daqui, fiscal, está dizendo que tem 100 camisas. Deixa eu olhar esse registro de inventário aqui, ou pior, deixa eu descer lá no estoque, ou subir, e contar. Mas espera aí, eu estou contando aqui 70 camisas só. Só tem 70 camisas aqui. O que aconteceu? Porque no teu livro fiscal está com 100, mas minha contagem deu 70. O que aconteceu? Saíram 30 camisas e você não contabilizou isso, você não botou no livro. Então posso autuar. Qual é a minha grande preocupação aqui? É com essa palavra aqui, maior. Eles vão botar menor, justamente para ficar errado a questão, sacou? Eles vão botar menor. Então, eu vou autuar se tiver uma quantidade maior nos livros fiscais do que tem efetivamente na minha constatação lá do estoque. Essa é a minha preocupação. Porque se tiver menor, ou seja, no estoque tem mais coisa do que está registrado aqui, eu não vou me preocupar nesse primeiro momento. Sacou? Porque tem mais coisa aqui do que está no livro. Não vou me preocupar. Eu vou achar estranho. Por que você não documentou isso? Será que você está cobertando alguém? Alguma outra empresa? Então pode ser. Mas nesse primeiro momento não. Documento fiscal cancelado após a saída da mercadoria ou a prestação de serviço, ou após a sua escrituração nos livros fiscais do contribuinte. Então, eu emiti nota fiscal, a mercadoria saiu, aí depois que a mercadoria saiu, não, cancelou. A mercadoria foi, a mercadoria já está lá em não sei onde. Aí você fala assim, não, o documento foi cancelado. Não, a mercadoria já saiu. Ué. Outra,
Diferença entre valores informados pelas administradoras de cartão de crédito. Esse é o que a gente mais usa aqui. Esse é muito bom. Porque a administradora de cartão de crédito, a Visa, essa galera toda manda para a Receita Estadual caraca, qual é o nome? A contabilização. Manda a contabilização do que foi vendido. Faturamento, desculpa. Manda o faturamento do restaurante, por exemplo. O que mais tem aqui, e a gente reúne, muitas vezes a gente se reúne aqui para fazer 5 horas da manhã para bater em restaurante para ver contabilização dos trem. Ou se for restaurante de almoço, um pouquinho antes do almoço, chega lá, a galera ama isso, os donos de restaurante amam. Somos muito bem-vindos nos restaurantes, vocês não têm ideia como a galera ama esse tipo de fiscalização. Aí o que acontece? O que os restaurantes fazem? Porque a maquininha, o faturamento, a Visa vai mandar pra gente, ó, esse restaurante aqui faturou, no mês, faturou 1 milhão, cara, no mês. Faturou 1 milhão esse restaurante aqui. Ah, beleza. Vamos ver a contabilidade dele lá. Vamos ver o livro fiscal, tá dizendo que ele faturou 700 mil. Já caiu na malha. Já caiu na malha de 300 mil, a gente já autua já. Na verdade, a gente manda uma intimação fiscal, uma infisc, e depois autua, se ele conseguir comprovar ou não comprovar. Mas aí o que acontece aqui? É isso, diferença. Aí o que os caras fazem? Eles começam a fazer, sabe o quê? Pegar outra maquininha de outro estado, maquininha de não sei da onde, e agora tá disseminado isso, tá ficando mais difícil. Porque agora pode ser no celular direto, já pode bater, tá ficando mais difícil. Antigamente era mais fácil, porque as maquininhas do restaurante estavam todas alinhadas ali. Deixa eu ver tua maquininha. Fala pro garçom, deixa eu ver tua maquininha, rapidinho. Aí o garçom fica segurando, não, deixa eu ver, rapidinho, só ver. Aí você vê que não é a maquininha do lugar, entendeu? Justamente para você tentar bypassar a legislação aqui. Mercadoria entregue em destinatário diverso. Chorou. Entrega no lugar certo. Existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente notificado a prestar informações, não comprove, mediante documentação hábil, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tá, o que acontece aqui? Eu vou lá e deposito um valor em uma conta, mantida em uma instituição financeira. Então, o dono da conta chega lá e eu sou o fisco e pergunto, cara, me explica aqui, de onde veio esse dinheiro? E a pessoa não consegue comprovar, tá escondendo, cara. Tá escondendo que teve venda. Tudo meu é venda. Teve venda e você não escriturou essa venda. Todos esses 9 aqui são voltados para essa coisa de ter tido venda e não escriturou. Sacou? Aqui eu fico mais preocupado. Essa aqui é muito batida. Saldo credor na conta caixa. Isso aí, se cair, todo mundo vai acertar isso aqui. Então, cair isso aqui é anular a questão na prova, praticamente. Aqui, o que pode dar treta nesse 5? Esse maior, cara, eu me preocupo com esse maior aqui, ó. Porque eu tenho medo de vocês confundirem. Não vão confundir, né? É maior. Isso aqui tem que fazer questão e bater sempre nesse trem. Belezinha? Então, esse 10 aí é o quê? Jogo, blá blá blá. Os valores referentes a suprimento de caixa, que é aquele grauzinho que tu dá no caixa, que não forem devidamente esclarecidos e comprovados, bem como pagamentos efetuados, ou seja, você fica pagando coisa e não coloca na escrituração, é porque você está com medo de dar saldo credor na conta caixa, entendeu? Considera-se como saída de mercadoria. Isso aí já autua direto, sem estresse, e vamos embora. A diferença de estoques de mercadoria considera-se como relativa à entrada no estabelecimento sem a documentação fiscal ou sem sua regular escrituração. Quando a quantidade apurada pela fiscalização no livro for menor, não, for maior. Ou seja, no livro fiscal está 100, e aí quando eu vou lá na contagem física do estoque, tem 50. Olha, ele botou o menor aqui, ó. Ele botou o menor aqui. Maior para falta, ó. Vamos voltar aqui na legislação. Volta aqui na legislação. Esse é o meu maior medo. Esse é o meu maior medo de todos. Sacou? Ó, 3C. Considera-se como relativa à entrada no estabelecimento sem a documentação fiscal ou sem sua regular escrituração. Olha a diferença. Olha por que eu estou falando do medo. Aqui é menor. E eu vou mostrar a diferença dos dois. Por isso que eu estou batendo bem nessa tecla. Esse aqui é o 3A. Esse aqui é o 3A. O 3A, inciso 5. Beleza? E aqui ele cobrou 3C. Aqui ele cobrou 3C. Um é maior e o outro é menor. Olha a diferença dos dois. É bizarro isso aqui, tá? Então,
Isso aqui tem muita chance de cair. Muita chance de cair mesmo. Vamos falar desse aqui agora. Considera-se como relativa à entrada no estabelecimento sem documentação fiscal ou sem sua regular escrituração a diferença de estoque de mercadoria quando a quantidade apurada pela fiscalização, com base nos livros e documentos fiscais do contribuinte, for menor do que a escriturada no livro de inventário ou do que é consubstanciada em auto de constatação de contagem física. Sacou? Então, são duas coisas diferentes. A gente está falando com entrada no estabelecimento sem documentação fiscal, a diferença de estoque de mercadorias. Então, na verdade, entrou aqui no estabelecimento, sacou? Olha a diferença dos dois. Aqui é entrada no estabelecimento e esse primeiro aqui, eu estou preocupado com quem? Com a saída de mercadoria. São duas coisas diferentes. Quando você estiver lendo aqui saída de mercadoria, a gente vai botar a maior, beleza? Quando tiver aqui entrada no estabelecimento, a gente vai botar aqui a menor. E aí não vai ter estresse. Não vai ter estresse. Leu entrada, vai ser menor. Leu saída, vai ser maior. Pronto, acabou. Acabou, não precisa nem nada aqui, ó. Não precisa nem de nada. Ó, em entrada, pensa em entrada, entra menor e sai maior. Pronto. A diferença de estoque de mercadoria considera-se como relativa à entrada menor. Entrada é menor. Entrada é menor. Acabou. Acabou. Não vai errar essa questão de jeito nenhum. Porque entrada você sabe que é menor. Se ele estiver falando de saída, é maior. Acabou. Não precisa nem entender. Entrada menor, saída maior. Qualquer uma que cair, a gente acerta nesse sentido. Vamos pensar aqui, ó. Entrada menor e saída maior. Acabou. Não precisa nem... Só decorar isso aqui. Belezinha? Vamos ver. Considera-se posta em circulação a mercadoria constante do estoque final na data do encerramento da atividade. Então, o que está rolando aqui? Eu estou cheio de estoque, estou com 100 camisas. Olha só, eu estou com 100 camisas no meu estoque. E aí eu vou encerrar minha atividade. Ah, não deu certo, não sei o quê. Aí o fisco chega lá, não, estou acabando a atividade. Acabou já, não deu certo, vou fazer concurso, não sei o quê. E aí o que vai acontecer com essas 100 camisas? Para o fisco. Se o fisco cair nesse papinho, entrada menor, saída maior. Cara, que top, mano. Que top que o Bruno mandou ali. Ó. Olha o que o Bruno mandou para quem está vendo. Entrada é menor. E saída é maior. Pronto. Não dá para errar isso aqui, cara. Beleza. Aí o que acontece? Tem 100 camisas. Aí se eu caio nesse papo mole, de que são 100 camisas, não sei o quê, e ele tá acabando, tadinho, não sei o que lá, ele vai pegar essas 100 camisas e vai vender essas 100 camisas, hein? Ele vai vender essas 100 camisas, tá? E aí a gente não vai cobrar ICMS. Então, não pode cair nesse papo. Vai acabar? Vai acabar com a tua atividade? Não tem problema nenhum. Eu vou cobrar o ICMS dessas 100 camisas que você está encerrando a atividade, você vai pagar o ICMS. Mas vai pagar o ICMS de quanto? Nesse caso, a base de cálculo será o valor do custo de aquisição mais 50%. Porque eu vou presumir que ele teve lucro. Entendeu? Então é por isso que está errado. Por isso que está errado isso aí. Sacou? Ó o gabarito. Considera-se posta em circulação a mercadoria constante no estoque final da galera que está encerrando a atividade. Na hipótese do 4 e do 5, o 4 é esse estoque final encerrando a atividade, tomar-se-á como base de cálculo o valor do custo de aquisição mais 50%. Porque senão eu vou cobrar ICMS de quanto do inicial dele. Eu vou presumir que ele vai lucrar ainda 50%. Então eu vou cobrar em cima do valor inicial mais 50%. Então por isso está errado. Ele falou que sem acréscimo. Não, você tem que acrescentar ainda 50% porque é o lucro que eu estou presumindo que ele vai ter. Agora, realmente, se você cair nesse papinho de que ele, não, estou acabando com minhas atividades aqui sem camisas, vão ficar, não sei o quê, não precisa cobrar nada não, vou doar, não, e daí? ICMS. Outra, vamos embora para mais uma. Considera-se reutilizado para fins de ocultar a ocorrência do fato gerador do imposto. Aqui eu estou falando de nota fiscal reutilizada. Outro problema. Para fins de ocultar a ocorrência do fato gerador do imposto,
o documento fiscal de controle apreendido pela fiscalização de trânsito de mercadoria em poder do transportador ou do remetente nessa condição, sem estar acompanhado da mercadoria. Ou seja, é uma nota fiscal que está ali voando. Uma nota fiscal. Mas cadê a mercadoria dessa nota fiscal aqui? Ah, não sei então. Você está reutilizando nota fiscal, devendo o imposto ser cobrado do detentor daquele documento. Qual que é a grande jogada aqui da galera que quer burlar o fisco? Eu vou te vender 1000 camisas, tá? Eu vou te vender 1000 camisas. Tá bom, você entrega aqui para mim? Entrego. Olha o que a gente vai fazer, olha o lance que a gente vai dar. Eu vou levar 100 camisas primeiro, volto, pego mais 100, volto, pego mais 100, mais 100, mais 100, dou 10 viagens de 100 camisas com a mesma nota fiscal. Se a de 100, eu faço uma nota fiscal de 100 camisas, e se a fiscalização me parar, eu tô com 100 camisas ali, e com a nota fiscal, e eu vou te passar 1000 camisas com uma nota fiscal só. O grande problema é a volta. A ida tá tranquila, você consegue fazer isso. O problema é a volta. Então, quando você está voltando com um caminhão vazio das 100 camisas, eu vou te parar, ou o fiscal vai te parar e vai te perguntar, e essa nota fiscal? Cadê? A nota fiscal não ficou com o contribuinte? Isso aí acontecia muito antigamente, quando com a nota fiscal... Hoje em dia, cara, é até difícil isso, que a nota fiscal eletrônica é tudo muito melhor. Mas antigamente a notinha ficava tal... Ou seja, essa nota fiscal está voando. Você está trazendo de volta a nota fiscal, não tá? Porque você vai voltar para a empresa, vai pegar mais 100 e vai voltar para cá. Já vou autuar para acabar com essa treta aí. Cadê? Certo, essa então. Considera reutilizado. Não vai... Geralmente tem fiscalização disso aí, mas hoje em dia, cara... Galerinha, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui que para degustação tá bom. Para degustação tá bom. Por hoje é só, a gente não deu intervalo. Nossa aula geralmente a gente dá um intervalo às 7 horas da manhã. Fala, Renan, pode falar aí, mano. Deixa eu só acabar aqui a aula, porque a galera do YouTube tá assistindo. Galera, valeu. Domingão, 10 horas da manhã, domingão. Grande lançamento do acelerador da Cefaz do Rio de Janeiro. Vagas super limitadas, galera. A gente tá recebendo muita mensagem. Eu que já trabalhei com isso, eu tô assustado, cara. Tô assustado com tanto de mensagem. Não vai ter vaga para todo mundo, infelizmente. Não vai ter vaga para todo mundo. Precisa estar lá atento domingo, 10 horas da manhã. Assim que a gente lançar, assim que a gente abrir o linkzinho da Hotmart, já arrepia logo que as vagas vão acabar muito rápido. Valeu? Grande abraço aí pra galerinha. E é isso aí, valeu.